Olá, sejam bem-vindos ao Saber Direito. Meu nome é Rodrigo Souza, sou professor do curso ênfase pretório. Vamos começar hoje o nosso curso de Direito Eleitoral, separado em 5 aulas. Na primeira aula, vamos falar sobre elegibilidade e inelegibilidade, fazer um resumo, das condições de elegibilidade e das causas de inelegibilidade. Falei do conceito de direitos políticos, capacidade eleitoral ativa e passiva. Falei do que seria a elegibilidade, que é aquela aptidão para o exercício da capacidade eleitoral passiva. Analisei as condições de elegibilidade, no tocante, obviamente, até a sua data de cumprimento. Falei que a nacionalidade, o pleno exercício dos direitos políticos e o alistamento devem estar cumpridos na data da eleição, na data do pedido do registro. De outro modo, a filiação partidária e o domicílio vão estar previstos, tem como referência a data da eleição, já a idade mínima tem como referência a data da posse. Hoje, nós vamos falar sobre fases do processo eleitoral. O procedimento eleitoral. O procedimento eleitoral, ele começa com a convenção partidária e vai até a diplomação, tendo algumas subfases. Falei da convenção partidária, ela ocorre entre o dia 10 e 30 de junho. Falei também do registro da candidatura. Depois do registro, nós vamos falar sobre propaganda eleitoral, qual a natureza da propaganda eleitoral, que eu só falei o termo inicial que é a partir do dia 6 de julho, e depois eu tenho a votação. Falei dos aspectos inerentes à votação, o sistema eletrônico, voto de legenda, voto em branco, voto nulo, que não tem nenhum efeito, não tem diferença substancial. Também falei, depois da votação eu tenho a apuração. Hoje a apuração é mais chamada de totalização dos votos. Falei quem faz a totalização. Essa totalização ela pode ser parcial ou final. E por último, falei da diplomação. Bem, falando sobre propaganda eleitoral, você vai entender a propaganda partidária como uma promoção do partido político. É uma promoção da instituição. A outra propaganda, a segunda classificação, é a chamada propaganda intrapartidária, que também já foi mencionada aqui na segunda aula. É aquela que é veiculada na quinzena anterior à escolha da convenção partidária. E você vai lembrar que convenção partidária tem a natureza de uma pré-eleição. A propaganda intrapartidária tem esse objetivo de escolha dos candidatos dos pré-candidatos para poderem serem registrados. A propaganda eleitoral, ela tem um objetivo bem claro. Qual é o objetivo claro da propaganda eleitoral? É a captação lícita de votos. É a captação da intenção do eleitor. Ela é permitida após o dia 5 de julho. Propaganda eleitoral tem algumas regrinhas bem especificadas no artigo 36 e 37. Eu tentei falar dos aspectos processuais civis do direito eleitoral, numa análise rápida. Eu falei da estrutura da justiça eleitoral, no tocante à composição, qual a natureza do código eleitoral. Eu falei que ele tem natureza híbrida. Eu falei da composição dos órgãos da justiça eleitoral. Falei que é composto pelo TSE, TRE, juiz eleitoral. Falei também das hipóteses recursais, falei da organização recursal da justiça eleitoral, quais são os recursos cabíveis, falei até entendimento do STF, entendimento sumulado, a questão do recurso extraordinário. E nessa última etapa, eu falei sobre as 3 principais ações eleitorais. A ação de investigação judicial eleitoral, a ação de impugnação ao mandato eletivo e recurso contra a diplomação. Na nossa última aula, nós falamos sobre o processo civil eleitoral. Hoje, nós vamos nos preocupar com os aspectos penais. Vamos falar de crime eleitoral, natureza dos crimes eleitorais, competência para julgamento dos crimes eleitorais. Vamos falar também do processo penal eleitoral e a atuação do Ministério Público Eleitoral dentro desse contexto. O crime eleitoral é uma espécie de crime comum. Nesse sentido,
Importantíssimo analisar o Código Eleitoral. Lá ele coloca a seguinte regra. Ele coloca assim: cabe ao juiz eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos. Crime eleitoral praticado pelo presidente da República, tranquilo que é o STF que vai julgar. Crime eleitoral praticado pelo governador vai para o STJ. O feito vai ser julgado por um juiz eleitoral. Falamos do chefe do executivo. Vamos falar agora dos detentores de cargos no Poder Legislativo. O vereador vai ser julgado por juiz eleitoral. Deputado estadual. O deputado estadual, se ele praticar um crime comum, ele vai para o TJ. Crime eleitoral vai para o TRE. Deputado federal e senador são julgados pelo STF. O inquérito policial eleitoral é atribuição de quem? É atribuição da Polícia Federal, em regra. Mas como não há um número suficiente de delegados da Federal, durante o processo eleitoral é feito até um convênio com as polícias estaduais. Denúncia. Você tem 10 dias para denunciar. Vai para o juiz. Ele vai citar o réu para oferecer as alegações defensivas em 10 dias. Depois tem a fase de instrução, alegações finais e sentença. Então, prazer em conhecê-los. Até uma próxima oportunidade. Tudo de bom para vocês.